noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando este mês de agosto e, como de costume, também iniciando um novo tema para as nossas conversas deste mês. E nós resolvemos, então, conversar sobre um tema muito pertinente para nós, né? Uma vez que nós estamos aqui reunidos como Igreja do Senhor e nós temos pensado muito sobre que tipo de igreja nós queremos ser. Que tipo de igreja nós queremos ser? Essa foi a pergunta que tem nos provocado, né, há algum tempo, e a gente orando muito, pensando muito, né, discutindo sobre esse assunto, nós concluímos então que o Senhor está nos direcionando, né, para alguns aspectos específicos para essa comunidade. E a gente, então, quer aproveitar esse mês para conversar com vocês sobre a igreja que nós queremos ser. E vocês perceberam, né, que a gente tem uma logo diferente, né, e a nossa logo não é apenas diferente, mas ela também indica esses princípios, né, esses propósitos que nós queremos que vocês, né, junto conosco, incorporem a partir de agora, né, entendam que isso faz parte também do chamado de Deus para você, uma vez que você faz parte dessa comunidade. Então nós nos alegramos porque nós não somos apenas um povo que Deus um dia resolveu salvar e reunir em qualquer lugar, mas nós estamos aqui reunidos por causa de um propósito, né? E como que nós devemos viver, né? Quais são os aspectos do Evangelho que o Senhor está direcionando a Igreja Presbiteriana do Parque Iguaçu para seguir, né? E talvez durante a nossa conversa você vai pensar assim, mas a gente já faz isso, eu já tenho buscado seguir, né, essas orientações, ir por esse caminho, e amém. É um sinal que a gente está alinhado, né? Mas talvez se você não pensa muito sobre isso, né, nós queremos então durante esse mês conversar com você, e coube a mim nesse primeiro sermão fazer a exposição, né, do texto bíblico que retrata, né, essa primeira imagem da nossa logo, que é a cruz. E a ideia da cruz, obviamente, ela fala sobre a nossa conexão com Deus. Então, que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja conectada com Deus. E essa conexão com Deus, ela é mais profunda, ela é mais impactante do que apenas frequentar um culto semanal. Ela vai para muito além disso. A ideia de estar conectado com Deus, ela tem a ver com um relacionamento profundo. Aliás, essa é a base, né, que torna possível essa nossa reunião de hoje. E eu gostaria então de convidá-los a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura dos versos 18 ao 21. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado por sua palavra, e nós clamamos ao teu Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento, ó Deus, que tenhamos o nosso coração aberto agora, ó Deus, e disposto a ouvir o Senhor, a aprender a sua palavra,
e que na sua imensa misericórdia o Senhor atenda a nossa oração e esclareça, ó Deus, para nós essa porção da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós queremos então ressaltar nessa leitura que nós fizemos o valor da cruz. Nós temos inúmeras canções que falam a respeito da cruz de Cristo. Nós temos ilustrações, nós temos textos maravilhosos que fazem essa exposição da relação do cristianismo com a cruz. E há uma canção muito bonita que fala sobre a maravilhosa cruz, né? Essa ideia de um lugar, quando nós olhamos para essa imagem da cruz, ela é um ambiente tão sombrio, porque a gente não pode esquecer do que aconteceu nela. Né? Uma cena grotesca, alguém sendo assassinado numa cruz, né? Com o seu corpo estraçalhado, vertendo sangue ali, mas ao mesmo tempo que ela é apavorante, ela também é maravilhosa, porque este alguém que estava sendo estraçalhado nessa cruz não era qualquer um, era o nosso substituto, era Jesus. E este texto nos deixa bastante evidente que o objetivo de tudo isso que aconteceu, quando a gente fala sobre o Evangelho, a essência do Evangelho, que está, né, essencialmente representado na cruz, ela é a nossa reconciliação com Deus, é a nossa conexão com Deus. E é por isso que esse propósito, né, representado pela cruz, nós desejamos, nós queremos ser uma igreja conectada com Deus. Nesse sentido que o texto nos coloca. Se você prestar atenção, o verbo reconciliar, ele aparece 5 vezes nesses apenas 4 versículos que a gente fez a leitura. Né? No versículo 18, ele aparece ali que Deus, né, que nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando. O final nos diz e nos confiou a palavra da reconciliação. No versículo 20, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 5 vezes a palavra reconciliação, conexão, aparece nesses breves versículos, nos mostrando, então, que a ideia da conexão com Deus é o objetivo pelo qual a cruz existe. Quando nós analisamos esse texto, eu quero tirar, né, daqui 3 pontos. E o primeiro ponto que eu ressalto é que a cruz, ela evidencia o que Deus fez. Ela evidencia o que Deus fez. O versículo 18 e 19 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos sempre a tendência de, quando falamos da cruz, a gente pensa logo na razão da cruz existir, que é o pecado. Por que a cruz existe? Porque existia um culpado na história. E esse culpado era nós. E nós, então, pensamos que a cruz ela foi necessária para que esse pecado fosse apagado. E isso é uma verdade. Mas eu creio que esse texto nos mostra que o ponto mais alto e mais sublime do Evangelho não é quem é o homem e o que ele fez. Mas é o contrário. É quem Deus é e o que Deus fez. Esse é o ponto alto do Evangelho. Porque, queridos, na eternidade, antes de Deus criar o homem, e antes de o homem desobedecer a Deus e ser um pecador, a palavra de Deus nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, antes mesmo de nós sermos pecadores, na eternidade o evangelho já estava estabelecido. Deus iria dar o seu filho por pecadores como eu e você. Então, o evangelho não se trata de quem nós somos, porque por mais escuro que possa ser essa página da história de Deus, quando Deus cria todas as coisas e todas as coisas são perfeitas, e de repente nós chegamos em Gênesis 3, onde tudo é invertido. O caos espiritual se estabelece, a morte se estabelece. Mas não é verdade que quando nós olhamos para o céu, por exemplo, quanto mais escuro, quanto mais negro estiver o céu, mais evidente ficam os astros também. A gente consegue ver, né, o tamanho, a beleza, a claridade da lua, das estrelas, quando está mais escuro. Portanto, o pecado do homem, essa página, ela é de fato sinistra, é de fato escura, mas ela evidencia os astros, a ação de Deus. A ação do Senhor está em evidência no meio do nosso pecado. E nada apaga isso. Perceba que no texto que nós lemos, Deus é o agente ativo, inclusive. Quando a gente pensa nesse texto aqui, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. O texto que a gente leu diz que Ele nos reconciliou. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus, então, é o agente ativo nessa história. É Ele que dá o seu Filho, é Ele que nos reconcilia com Ele, é Ele que nos dá, inclusive, o propósito de nós estarmos reunidos aqui, que é exatamente para anunciar essa possibilidade de reconciliação com Deus, de conexão com Deus. E é por isso que nós podemos oferecer isso, na verdade nós devemos oferecer, porque a reconciliação com Deus é a base de qualquer outra coisa que a gente for fazer. Na verdade, se há possibilidade de reconciliação, ela então provém daquele, né, que é a fonte e a origem de todas as coisas e de todo o bem, que é o próprio Deus. O apóstolo Pedro, ele também ecoa essa mensagem, quando lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E é maravilhoso como essa expressão se repete. Todas as ações que estão representadas na cruz, elas têm um objetivo principal: nos conectar novamente com Deus. E o apóstolo Pedro, ele fala que Jesus morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, mas para que Jesus morreu? Para nos conduzir a Deus. Então, o Evangelho, ele representa exatamente esse deleite da comunhão com Deus. Porque, assim como nós lemos aqui na frase, para conduzir-vos a Deus, ou para reconciliar-nos consigo mesmo, significa que todos os outros dons e todas as outras dádivas que Deus nos fornece, eles são servos deste fim principal. Então, quando nós pensamos por que existem todos os outros dons do Evangelho, eles existem para tornar este dom aqui da reconciliação possível. Nós somos perdoados, queridos. Sabe por quê? Para que a nossa culpa não nos mantenha afastados de Deus, é por isso que Ele nos perdoa. Então, para nos aproximarmos de Deus, nós não podemos ser culpados. Então, quando Deus nos perdoa, Ele está trabalhando e resolvendo esse problema da nossa culpa. Nós somos perdoados para que a nossa culpa não nos mantenha afastados de Deus. Nós, como o texto ensina, fomos justificados para que a nossa condenação não nos mantenha afastados de Deus. Porque se a justificação de Deus não ocorresse na cruz, nós estaríamos condenados, e a condenação, sabe o que é? Em última instância, a desconexão eterna de Deus.
Então, todas as bênçãos do Evangelho, elas estão aqui exatamente para nos conduzir a Deus, para nos reconectar com Deus, para nos manter em reconciliação com Deus. Nós recebemos a vida eterna, nós vamos receber um novo corpo na ressurreição. Sabe por quê? Para que a gente tenha as capacidades necessárias para desfrutar eternamente ao lado do Senhor. Na ressurreição nós seremos preparados para estar com o Senhor eternamente. Portanto, esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo da cruz. É resolver todos os nossos problemas por meio da graça, da misericórdia, das bênçãos do Evangelho, para que a nossa relação com Deus fosse novamente restaurada. Mas o texto também não nos fala apenas, a cruz, ela não nos fala apenas sobre o que Deus fez, mas ela também fala, e o segundo ponto é que a cruz ela evidencia o que Cristo fez. Porque é Cristo que torna possível essa reconciliação com Deus por meio da substituição. Versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é maravilhoso, a gente pensar. O texto fala sobre a ideia de um embaixador, e Cristo, se a gente fosse pensar assim num diplomata, que precisa, às vezes, ele é um representante de uma nação, e a ideia de um diplomata, ele vai resolver, por exemplo, lidar com conflitos entre países. Então, vamos supor que os países estão em guerra, então é enviado um diplomata para que ele tente ali resolver esse conflito. Mas um diplomata, ele não tem apenas esse papel de lidar com conflitos entre as nações. Ele também tem o papel, a sua missão, para além de resolver o conflito, é também gerar, criar uma base de relacionamento duradouro e pacífico. Então, é exatamente isso que Cristo faz. Porque nós estávamos num estado de inimizade com Deus, de desconexão. E não pense que assim, Deus ficou de mal com a gente, e aí Deus se afastou, Deus virou as costas para nós e nós viramos as costas para Deus. Porque não foi Deus que se afastou de nós. Isso torna o pecado ainda mais grave. Quem se afastou de Deus foi nós. Fomos nós. Nós nos afastamos de Deus. E aí, a ideia de Jesus aqui é exatamente essa. Ele é o mediador. Ele vem, então, como esse diplomata que sabe que há um conflito entre as partes, mas ele não vem apenas para nos lembrar desse conflito e dizer para a gente parar de brigar. Mas ele também vem para reestabelecer o relacionamento, para que esse relacionamento seja pacífico novamente. E a cruz mostra para nós que Cristo morreu para que a justiça de Deus fosse satisfeita, porque esse é o ponto. Nessa inimizade, e a razão da inimizade é porque a nossa atitude de nos separarmos de Deus, por escolhermos deliberadamente o pecado, gera consequências. Então, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. O que acontece? Alguém precisa ser punido, alguém tem que pagar. Não tem como Deus apenas perdoar o pecador. É isso que às vezes a gente não entende. E é por isso que às vezes a gente não valoriza como deveria a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é apenas uma mensagem que a gente fala aí para quem está entrando na igreja, numa classe, a gente dá uma aula sobre que Jesus morreu e tal. Ela é o fundamento de tudo que a gente faz. Ela é a mensagem principal. Se nós não estivermos em conexão com Deus, não adianta a gente falar sobre mais nada do cristianismo. Perde o seu valor. Não adianta a gente orar, não adianta a gente fazer missões, não adianta a gente contribuir, não adianta a gente fazer nada. Se nós estivermos desconectados de Deus, nós estamos em estado de inimizade com Deus. Portanto, as nossas obras, a nossa vida, as nossas virtudes, elas não teriam valor nenhum. Mas a cruz é exatamente o que torna essa relação possível. Por quê?
Porque nesse estado de inimizade, Deus foi satisfeito quando ele derrama sobre Jesus, na cruz do Calvário, o peso do julgamento e da condenação que era nossa. Então, a cruz mostra que Cristo morreu para que a justiça divina fosse satisfeita, mas também para que, por meio da sua morte, nós fôssemos perdoados e assim reconciliados. E a nossa reconciliação agora com Deus, ela seja uma reconciliação de paz. Nós estamos de bem de novo com Deus. Nós estamos ligados com Deus novamente. Porque agora nós temos, por meio da cruz, a consciência do tamanho do amor de Deus. Deus não precisava da gente. Deus não precisava de nada disso. A razão de nós estarmos aqui reunidos essa noite é porque um dia Deus amou o seu povo e ele começou a chamar a gente e começou a conceder essa graça por meio do Evangelho. É por isso que a gente está aqui. E talvez hoje você pense, eu também amo o Senhor. E a palavra de Deus deixa claro para nós que se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Ele fez todas as coisas primeiro, ele nos chamou primeiro. Bom, algumas pessoas, geralmente pensam, mas foi justo Jesus morrer, então, por pecadores, uma vez que ele não era um pecador? É justo algum inocente pagar pelo erro dos outros? E essa é uma questão, assim, até recorrente, quando a gente está falando sobre o Evangelho e as pessoas falam, mas então, por que Jesus teve que ser punido, já que ele era bondoso, já que ele era o próprio Filho de Deus? Por que ele teve que morrer? Isso é certo? Está correto isso? E tem pelo menos 4 razões aqui do porquê é justo, e foi justo que Jesus, mesmo sendo inocente, assumisse e levasse a culpa do seu povo. E a primeira razão é que Deus, ele só pode fazer aquilo que é certo. Se Jesus foi culpado em nosso lugar, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, mesmo sendo inocente, se esse foi o plano de Deus, então significa que está certo. Deus não pode agir de maneira injusta. Deus não pode cometer nenhum tipo de atrocidade negativa e pecaminosa. Se Jesus morreu por nós, sendo inocente, isso está correto nos planos de Deus. Essa é uma primeira razão do porquê isso foi justo. Mas uma segunda razão do porquê foi justo e porquê foi certo Jesus morrer por nós, é porque a gente precisa lembrar que Jesus não foi forçado a morrer por nós. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça. Jesus se entregou por nós voluntariamente. Ele mesmo afirmou isso, ele disse, ninguém tira a minha vida, mas pelo contrário, eu a dou de maneira espontânea. Jesus morreu em nosso lugar porque ele quis. Ele não foi obrigado a fazer isso. A morte de Cristo na cruz, ele levou a efeito o acordo que ele tinha feito espontaneamente com o Pai. A gente precisa lembrar que quando Jesus morreu, a gente vai olhar para a história e a gente vai pensar, bom, Jesus morreu lá, há 2000 anos atrás, quando ele foi preso e aí foi condenado, julgado, e foi traído lá por Judas e tal. E aí tem o episódio de Jesus sendo levado para o Gólgota e sendo crucificado. Então, ali Jesus morreu. Mas a verdade é que, em sua manifestação histórica, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mas Colossenses fala que sobre o Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. Então, toda essa celeuma, toda essa situação, toda a queda e a redenção por meio de Jesus, não foram coisas aleatórias que começaram a acontecer na história, e a história foi desandando, e Deus foi estabelecendo planos para resolver um problema que ele não tinha previsto antes.
Tudo isso aconteceu na eternidade, antes de ter sido criado qualquer coisa. E a gente fica pensando como é que foi essa reunião, né? A Trindade lá. Já pararam para pensar nisso? Não existia nada, só existia Deus. E ele estava satisfeito consigo mesmo. E a Trindade está reunida e, de repente, Deus fala, vamos criar a terra? Vamos criar um povo? Vamos criar as pessoas? E daí vai ser muito legal, porque esse povo, a gente vai reunir eles vão fazer cultos, nós vamos abençoar este povo, nós vamos separar eles, eles vão servir a gente. E de repente alguém levanta o dedo lá e fala, pois é, mas tem um problema. Não vai acontecer isso. Se a gente criar eles, eles vão desobedecer, eles vão pecar, eles vão romper a relação conosco. E daí eu fico pensando que Jesus fala, não, mas vamos criar, deixa comigo. Eu assumo a bronca. E é assim que aconteceu, gente. Foi uma reunião, uma conversa na eternidade. E, novamente, Jesus, então, ele não foi obrigado a fazer isso, ele se entrega voluntariamente. Mas uma terceira razão do porquê é correto e é justo que Jesus, inocente, morra no lugar de pecadores, é porque, às vezes, a gente esquece também que a relação entre Cristo e o seu povo torna natural essa necessidade. Porque assim, se a gente não diz que Jesus é o nosso pastor? Então, se Jesus é o nosso pastor e nós somos ovelhas, é função natural do pastor ir atrás das suas ovelhas que se perdem. É função desse pastor, é natural que ele precise desempenhar esses sacrifícios para cuidar das suas ovelhas. A gente fala que Jesus é o noivo da igreja. É natural que um noivo, que um marido, assuma, às vezes, as dívidas da esposa, ele representa. Então, na relação de Cristo com a igreja, é natural que Cristo seja o representante, que ele assuma a responsabilidade. Jesus é o cabeça do corpo, então é natural que a cabeça pense sobre formas de solucionar problemas do corpo. Então, não tem nada de estranho quando Jesus assume a responsabilidade, quando ele assume essa bronca e ele, então, resolve esse problema do seu povo, né? É justo que ele faça isso. Mas uma quarta razão do porquê é correto é que a gente também precisa lembrar que a salvação, por meio da cruz, ela nos vem de uma maneira semelhante como o pecado veio a nós. E, aliás, esse é um dos grandes argumentos, né? Quem aqui, quando chegar no céu, vocês estão planejando ir para o céu? Quem está planejando? Vocês pensam nisso, né? Ou não, vocês nem pensam nisso. Mas quando chegar no céu, quem gostaria de correr e dar um abraço bem apertado em Adão? Quem gostaria de chegar lá e ver Adão e dar um abraço nele? Você, Eric? Eu também queria dar um abraço bem apertado na garganta dele, assim, no pescoço dele. A gente fica pensando, mas é exatamente esse ponto aqui. Porque Adão, ele pecou muito antes de a gente ter nascido, né? Eu nem existia. Só que isso é um problema, porque esse camarada chamado Adão, ele azedou a nossa vida, sabia? Ele complicou a nossa vida. Ele pecou e agora nós que somos geração, nós assumimos essa bronca. Nós, em Adão, que é o primeiro homem, né, como a Bíblia fala, no primeiro homem Adão, nós todos somos culpados. E eu nem tinha nascido ainda, não tem nada a ver com isso daí. Foi imputado a mim esse pecado de Adão e a você também. Então, é óbvio que nós pecamos voluntariamente, mas nós pecamos voluntariamente, nós, às vezes, até gostamos de pecar, a gente tem essa tendência ao pecado, porque nós herdamos isso de Adão. Adão pecou voluntariamente, mas com ele nós todos caímos.
Então, é natural também e é correto que, assim como o primeiro homem prejudicou a nossa vida e nós fomos condenados com ele, mesmo antes de existir, também é correto que nesse segundo homem agora, chamado Jesus, nós tenhamos então a reconciliação com Deus, mesmo antes de a gente ter nascido. Então Jesus, ele resolve esse problema. Não é injusto que Deus tivesse um plano de salvação e nesse plano ele contemplasse ali essa aliança que Adão quebraria. Não é injusto que ele também tivesse feito uma aliança com Jesus que não quebraria. Mas um terceiro ponto que esse texto também evidencia é que a cruz, ela evidencia o que Deus fez. A cruz evidencia o que Cristo fez. Mas a cruz também evidencia o que nós devemos fazer. O versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A cruz, ela nos dá um propósito. A cruz, ela mostra para nós o que Deus fez, o que Cristo fez, mas ela mostra também para nós o que nós devemos fazer uma vez que nós agora estamos conectados com o Senhor. O que nós devemos fazer? Nós devemos ser embaixadores de Cristo. E, queridos, neste contexto que Paulo está trazendo para a igreja, não existia um ofício mais honroso e de maior responsabilidade do que ser um embaixador. A gente sabe que, eu separei aqui três pontos aqui para explicar para vocês o que está na essência de ser um embaixador. Porque um embaixador, ele é um cidadão de um determinado país, de uma determinada nacionalidade, num país estrangeiro. É isso. Um embaixador é isso. Esse embaixador, ele vive entre gente que fala quase que sempre um idioma diferente. Um embaixador vive no meio de um povo que tem uma tradição diferente. Um embaixador, ele vive no meio de um povo que tem uma cultura diferente, que tem um estilo de vida diferente. E veja se ser um cristão também não é exatamente isso. Ser um embaixador de Deus significa que nós temos a mesma nacionalidade de Deus, mas que nós estamos inseridos como representantes numa outra terra, num outro lugar. Nós, como cristãos, também estamos vivendo entre gente que tem um idioma, que tem uma linguagem, que tem uma tradição, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Só que, como um embaixador, nós, como cristãos neste mundo, nós também tomamos parte das tarefas, nós também participamos da cultura, mas a gente não pode esquecer que o embaixador, ele não é um cidadão daquele lugar. Ele só está ali, mas ele representa outro lugar. Nós, como cristãos, somos cidadãos do céu. É isso que Deus fez e é isso que Cristo fez quando nos reconciliou com Ele. Nós nos tornamos cidadãos dos céus. E agora nós estamos aqui, mas estamos aqui como embaixadores, como representantes deste reino diferente. E essa é uma palavra que às vezes a gente encara de maneira negativa. Diferente. Nós não queremos ser diferentes. Nós queremos ser iguais. Só que uma pessoa que não está disposta a ser diferente, ela também não pode ser cristã. Porque ser cristão é ser um embaixador, é ser um representante de outro lugar. Um segundo ponto sobre a ideia de um embaixador é que um embaixador, ele fala pelo seu próprio país. Quando um embaixador fala, a voz dele é a voz da sua pátria. Ele transmite a mensagem, ele transmite as decisões do seu próprio país.
E nós entendemos também que nós temos uma mensagem, nós temos uma linguagem, nós temos uma voz. E essa voz que nós proferimos, ela é a voz que representa o reino de onde nós viemos. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Então, como embaixadores, nós falamos as palavras de Cristo em nome de Cristo, porque nós estamos representando o reino de Cristo. No meio de tantas decisões, de tantos conselhos, de tantas vozes que são oferecidas pelo mundo afora, nós também precisamos, como embaixadores, oferecer a mensagem e a palavra de Cristo como a única alternativa para a humanidade. Mas também, a honra de um país, ela está nas mãos do seu embaixador. Porque você julga um país através do seu representante. Você ouve as palavras proferidas por um embaixador, você observa as suas ações, e quando você ouve o que uma pessoa fala e a forma como essa pessoa vive, se ela é um embaixador, um representante de outro lugar, você vai falar, bom, já que ela fala assim, já que ela se comporta assim, então é assim que a nação dela funciona. É assim que todos lá se comportam, é assim que todos falam. Então, o embaixador, quando ele age, ele não só faz como um agente ali pessoal, mas ele faz isso como um representante de um soberano. E isso aqui era muito comum no contexto que Paulo está falando. Você tinha ali a expressão latina legatus, né, que era nas províncias ali judaicas que eram mais pacíficas, você tinha uma espécie de senado que tinha um legatus, um representante, e quando você tinha cidades que precisavam ali das tropas do imperador, você tinha um legatus que era representante do próprio imperador. Então, quando você recebia a visita e quando um legatus, um representante ia falar, ele representava ou o Senado ou ele representava a figura do próprio imperador. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, nós somos um legatus do reino de Deus. Quando a gente vê esses camaradas, um embaixador do Senado vindo falar com a gente ouve ele, a gente observa e a gente julga a conduta do Senado por meio da expressão utilizada pelo seu representante, assim como quando vem um legatus do próprio imperador, a gente entende que aquele homem precisa ser respeitado, porque ele é um representante de um soberano. O apóstolo Paulo diz, eu e vocês, que fomos alcançados e reconciliados com Deus, nós somos um legatus do Senhor. Nós representamos um soberano, nós temos um rei. Nós temos um soberano e nós estamos aqui falando em nome dele. Não é as nossas palavras, não é as nossas ações, mas nós estamos aqui fazendo e representando a nação celestial do qual Deus é o governante supremo sobre todas as coisas. Paulo se sentia honrado, privilegiado, mas também extremamente responsável por essa tarefa. E nós também deveríamos ter o mesmo sentimento. Eu queria encerrar, queridos, trazendo aqui algumas perguntas para a gente refletir. Você tem consciência, quando nós pensamos na cruz de Cristo, você tem a convicção de que Jesus, na cruz, ele levou e carregou os seus pecados? Você tem essa convicção? Porque essa não é uma pergunta retórica. Essa não é uma pergunta da qual você vai falar, a resposta é sim, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Porque grande parte do problema de muitas pessoas, inclusive de cristãos hoje, é a culpa que eles carregam. Nós lidamos com pessoas
que querem servir ao Senhor, mas numa espécie de pagamento, numa espécie de redenção por meio daquilo que elas podem fazer. Eu estou me sentindo meio fraco, então, puxa, eu preciso, para Deus voltar a ficar de bem comigo, para Deus voltar a falar comigo, para Deus me ajudar, para Deus me dar força, então eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas o que a cruz nos responde é exatamente esse ponto fundamental. Porque essa é a grande pergunta da vida. Ou os teus pecados estão perdoados por Jesus e você está conectado novamente com Deus, ou você não está e você está perdido e não há esperança nenhuma para você. É por isso que a gente precisa refletir e se agarrar nisso. Você pode verdadeiramente repetir as palavras do texto quando diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Você tem consciência de que você estava nessa condição? Você sente que em seu coração que você pecou e de fato se desviou do caminho do Senhor? Você tem uma percepção pessoal do pecado dessa forma? Quando você analisa sua própria vida, você consegue perceber assim, eu me desgarrei, eu me afastei do Senhor. Mas ao mesmo tempo você consegue pensar, mas graças a Deus eu fui perdoado. Isso é muito importante porque a palavra e a cruz, elas nos mostram isso. A iniquidade do povo de Deus foi colocada sobre Jesus na cruz. Se Jesus foi punido, se Deus puniu Jesus na cruz por causa da iniquidade do seu povo, Deus não seria injusto de nos punir novamente pelo mesmo problema. Então, a certeza de que nós fomos perdoados por Deus é a base da relação com Ele. Nós conseguiremos viver e nos relacionar em paz com o Senhor quando nós tivermos a convicção de que, de fato, o Senhor pagou os nossos pecados. E não os pecados do passado apenas, mas os pecados do presente e os pecados do futuro. Isso não é um incentivo para que a gente saia pecando deliberadamente, mas para que a gente perceba a grandeza, a magnitude da graça de Deus. Eu queria convidar você também a examinar o seu coração, para que você pense, por que você precisa ser perdoado? Por que você deseja o perdão? Por que as pessoas desejam ser perdoadas? Por que você deseja ser justificado? Por que você deseja a vida eterna? Por que você deseja os dons do Evangelho? Por que você quer que Deus abençoe você? E a resposta para essas perguntas é porque você deseja desfrutar de Deus com maior intensidade? Porque, como nós falamos aqui, todas as bênçãos do Evangelho, elas visam a nossa aproximação, a nossa intimidade com o Senhor. Então, se o nosso desejo, a nossa prioridade for essa, nós seremos muito abençoados e a cruz terá um valor supremo para nós. Eu queria também lembrar você que você é um embaixador. Você é um embaixador agora. Se você sabe que é pecador, mas sabe também que foi perdoado. Se você deseja as bênçãos do Evangelho, porque você quer se aproximar cada dia mais do Senhor, saiba que o propósito de tudo isso é para que você agora seja um embaixador, um representante do reino de Deus. E talvez nessa questão de ser um embaixador, você perceba que você tem sido displicente. Talvez você pense que é uma responsabilidade muito grande, mas talvez você pense assim, puxa, ser um embaixador de Jesus, um representante do reino de Deus desse jeito, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, vai fazer eu perder muitas coisas, eu vou perder muito com isso. Ser um embaixador de Cristo vai fazer eu experimentar perdas na minha vida. Ou talvez você pense, eu não estou muito envolvido com esse negócio de ser embaixador porque isso dá muito trabalho.
vou precisar me desgastar e eu não estou com vontade de fazer isso nesse momento, talvez eu faça isso outra hora. Talvez você pense que ser o embaixador de Cristo vai também trazer como consequência muitos sofrimentos, que de fato trouxeram para todos aqueles que se apresentaram como embaixadores do Evangelho. E você não está disposto a sofrer. Mas a reflexão aqui para a gente encerrar é essa. Pode alguém perder, trabalhar demais, ou sofrer de maneira demasiada por aquele que deu o seu próprio filho para que fosse sacrificado pelos seus pecados e para que você hoje se tornasse justo diante de Deus? Será que quando você pensa nisso que aconteceu na cruz, você consegue achar que você ainda pode perder alguma coisa com isso? Que ser o embaixador de Deus não vale a pena o trabalho que vai dar? Essa é a reflexão, né, que eu gostaria que você fizesse. Peço que você feche seus olhos mais uma vez. Nós não podemos sofrer, não há sacrifícios que a gente possa experimentar que sejam superiores àquele que o próprio Jesus sofreu por nós. Mas mais do que isso, Jesus voluntariamente sofreu isso por nós, mas a palavra nos indica que Deus nos deu o seu Filho. Não há sofrimento, não há empenho maior do que esse. E se Deus que não precisava, se Deus que é soberano, fez isso por nós, como nós vamos dizer que fazer algo para Deus é trabalhoso, é difícil e que nós não estaríamos dispostos? Que o Senhor ministre isso em nossos corações. Senhor, mais uma vez nós oramos confiantes na obra realizada na cruz. Nós agradecemos por essa maravilhosa cruz na qual o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de paz com o Senhor. E não só nós, ó Deus, mas a possibilidade de que os nossos familiares, os nossos amigos, de que o mundo também fosse alcançado por meio deste apelo, que nós como embaixadores possamos fazer isso, rogar às pessoas em nome de Cristo Jesus que se reconciliem com Deus. Nós queremos, ó Deus, como embaixadores, ter essa linguagem do reino, essas palavras do reino, esses comportamentos do reino, porque isso denota, de fato, aqueles que têm conexão, estão ligados novamente com o Senhor. Que essa nova vida que nós recebemos de Cristo, ela não seja desperdiçada em outras coisas, ó Deus, mas que o nosso foco como prioridade seja essa missão, de anunciar essa cruz e essa possibilidade de conexão com o Senhor para todas as pessoas que o Senhor colocar em nossa vida. Por isso, abençoe sua igreja, capacita por meio do Teu Espírito Santo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.